Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrar nesse assunto maravilhoso, assunto importante, que está relatado nas Escrituras Sagradas, acerca falando sobre o maior, quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino dos céus? Nós vamos comentar sobre isso com a luz das Escrituras Sagradas e com a palavra vinda da boca do próprio Senhor Jesus. Yahushua, o eterno salva, o nosso Senhor, o único que veio ao mundo para nos salvar, com base nas Escrituras. Mas antes de falar nisso, eu gostaria de relatar e deixar registrado aqui. Gostaria de deixar registrado isso que eu vou falar agora. Para você, meu querido, você que tem me ouvido, agradeço os e-mails, agradeço aos que estão me escrevendo, mesmo os que estão me criticando, porque são muitas críticas que eu recebo também. Pessoas que me questionam, pessoas que me criticam, outros ficam chateados quando eu boto uma conta aí embaixo, né, e pedindo uma doação, uma oferta. Querido, eu quero te dizer logo de antemão, ninguém é obrigado a dar nada. Ninguém é obrigado a dar nada. Agora, eu tenho base bíblica, eu tenho base nas Escrituras Sagradas para falar sobre isso. Eu não estou falando aleatoriamente, mas eu quero deixar registrado que é o seguinte: eu nunca, na minha vida, desde quando eu recebi Jesus, quando eu recebi o dom do Espírito Santo, quando ele veio sobre mim e me batizou, porque eu fui batizado no Espírito Santo, isso é real, não é brincadeira isso é espiritual. Eu nunca na minha vida eu quis ter título nenhum de pastor, ou ser chamado de pastor, nunca. E até hoje, eu sempre falo, pastor é Jesus Cristo. Ele é o pastor e é o bispo de nossas almas. Mas há 13 anos, há 13 anos atrás, eu fui consagrado ao ministério. Há 13 anos, né, como pastor. Eu tenho como provar, sou registrado como pastor há 13 anos atrás. 13 anos e alguns meses. Então, o que acontece? Eu fui registrado como pastor. Agora, só quem me chamou não foi o homem da terra. O homem da terra apenas me deu uma credencial registrada por causa das leis humanas, né? Me deu uma credencial. Mas quem me chamou não foi o homem da terra. Aí é que está a grande diferença. Quem me chamou foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que me chamou. Porque de mim mesmo, vou confessar de novo, eu não queria e não quero, confesso para vocês, eu não quero ser pastor, não quero, mas eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que fazer a vontade do Senhor e não a minha vontade. Querido, meu querido, minha querida, eu estava fazendo direito na faculdade, né? Eu poderia ser um advogado aí, estar exercendo a função como advogado, não é verdade? Fazer uma prova para juiz ou para delegado, não é isso? Poderia estar trabalhando em tantas coisas no mundo, mas o Senhor me chamou para o ministério e a gente recebe pedrada. E eu falo aqui de antemão que eu nunca vivi de dízimo de oferta de ninguém. E quando eu falo que dízimo não é obrigatório, é porque a nova aliança mostra isso. Mas você doar para a obra de Deus, você doar, né? Teve um aí que me mandou uma mensagem falando, nunca vi intermediário. Se a pessoa examinar as Escrituras, se a pessoa ler as Escrituras, eu até falei para eles, lê a palavra de Deus, começa a ler só ali, em 1 Coríntios, no capítulo 16, a partir do primeiro versículo, quando fala sobre as coletas, né? Que os apóstolos, os discípulos apanhavam as coletas. Agora, é claro, por causa de maus pastores, maus líderes, que só enriquecem, em vez de apanhar o dinheiro e ajudar o pobre, ajudar a viúva, ajudar o necessitado, ajudar o órfão, né? Não fazem isso, né? E se enriquecem por causa de uns, todos pagam. Sempre foi assim. Agora cabe cada um ter o Espírito Santo, ter o discernimento de Deus, se você deve ou não dar. Se você não quiser dar para congregação nenhuma, dê ao pobre, ajude ao pobre, porque a palavra de Deus fala isso. Aquele que ajuda o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Entenda isso. Agora não seja avarento, né? Se o teu irmão tem fome, dá de comer. Se ele tem sede, dá de beber. Eu fui chamado para pregar a verdade. E a verdade dói às vezes. E quando nós pregamos a verdade, nós somos apedrejados. Veja que João Batista não teve medo de falar a verdade. Ele falou que Herodes lá estava em adultério. Está em adultério.
Se converta. Ele não teve medo de falar para um rei. E nós, como pregadores, temos que falar. Se o Senhor mandar falar, você está em adultério, se converta, se arrependa, pare de fazer isso. Se você vai perecer, você vai para o inferno. Tem que pregar a verdade. Um dia eu preguei para um bandido. O cara falou para mim, sou matador, sou bandido, estava ele mais dois. Sou matador, bandido, eu falei, aí fiquei ligado com o Senhor. Falei, ó, não importa que você é matador, seja lá o que você for. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se entregar para Jesus e não se arrepender de coração, você vai morrer fisicamente e tua alma vai para o inferno. Aí teve que falar a verdade. Falei desse jeito. Ele ficou me olhando. Não. Falei, rapaz, eu estou falando para você o que Deus está mandando falar para você. Não tem que temer homem nenhum, não. Não temo homem nenhum, não. Eu temo sim aquele que, além de matar meu corpo, pode lançar minha alma no inferno, que é o Deus Todo-Poderoso. Aí isso eu tenho que temer. Aí eu tenho que temer. Porque além de matar o nosso corpo, ele lança a alma no inferno. Ou eu estou errado? Palavras do Senhor Jesus. Então esse eu tenho que temer. Quando a gente pede uma doação, dá quem quer. Ninguém é obrigado a dar nada. Eu, como pastor, nunca na minha vida eu preguei sobre dízimo e oferta forçando a pessoa a dar alguma coisa. Nunca. Ninguém pode apontar o dedo para mim e falar que eu fiz isso. Nunca. Porque eu prego o evangelho por amor. De graça recebo e de graça eu dou. Graças a Deus. Já imaginou? Você está com uma doença incurável. Aí eu oro por você e você fica curado. Qual dinheiro queria pagar isso? Às vezes você está ouvindo uma pregação minha. Através da pregação que você está ouvindo, você adquire fé. Aí eu falo para você, ore, invoque o nome do Senhor. Peça a Ele para te curar. Fala assim, Senhor, eu estou curado. Creia na cura. Aí eu passo a mensagem para você. E você recebe a cura. Qual o dinheiro que vai pagar? Aí vem uma doença incurável. E aí? Qual o dinheiro que vai pagar isso? Dinheiro não vai pagar isso, meu querido, minha querida. É isso que as pessoas têm que entender. E as pessoas falam mal, as pessoas julgam, jogam pedras, não sabem nem o que estão falando. Tem pessoas que nem examinam as escrituras, eles só vão pelo ouvido, o que os outros falam. Nem tudo que os outros falam tá certo, não. O Rubens aí que prega aí, coisas que ele fala, eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Tu vê que ele mesmo se contradiz nos vídeos dele. Uma hora ele fala que crê na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, outra hora já não crê mais. Fala que a Bíblia é mentirosa, que tem um montão de falha, de erro. O que é isso? Isso é confusão, querido. Ele está confuso. Então, tem coisas que a gente tem que ouvir tudo e reter o que é bom. Quando eu prego aqui, eu prego com base na palavra. E eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Eu creio. E prego porque eu creio. Eu creio e tenho certeza, porque quem me batizou foi o Espírito Santo do Senhor. Não foi homem, não. Agora tem pessoas que não têm nem experiências espirituais. Elas não têm experiências espirituais com Jesus. Não tem. O Yahushua não tem. O único, o eterno, que salva. Ele não tem. Um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem experiências espirituais. Aí muitos falam assim, não, mas eu não preciso ser espiritual. Poxa, é falta de conhecimento também a pessoa que fala isso. Jesus Cristo fala, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o que? O poder de Deus. E o poder de Deus é manifestado através de quem? Eu te pergunto, através de quem, meu querido, minha querida? Através do Espírito Santo. Como eu gostaria que todos ouvissem esse vídeo. Se eu não pregar com base nas Escrituras, eu estou enganado, estou querendo enganar as pessoas. Se eu falar que eu sou Jesus Cristo, eu estou perdido. E muitos fazem isso. E tem um montão de seguidores atrás deles. Então eu tenho que pregar com base nas Escrituras sagradas. Agora eu vou te mostrar, vou te responder na palavra, quem é o maior. Quem é o maior no reino de Deus? Se é apóstolo, se é o apóstolo, se é o pastor, se é o diácono, se é o evangelista, se é o bispo, ou se é... Quem é o maior? Eu vou te mostrar agora quem é o maior, vou te responder na palavra. Na palavra vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem é o maior no reino de Deus? Abra sua Bíblia aí, as Escrituras Sagradas, em Lucas, no capítulo 9, e vamos ler apenas 3 versículos, que eu vou te mostrar quem é o maior. 3 versículos. Lucas 9, 46, versículo 46. Olha só o que disse. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha só, entre os discípulos houve uma discussão. Eu sou o maior. Quem é o maior? Sou eu? Sou eu? Um querendo ser maior, que nem nos dias de hoje. Eu quero ser pastor, eu quero ser isso. Um querendo ser maior do que o outro.
Eu sou maior, como coisa que pastor é maior do que alguém. Pastor é para servir, pastor é servo. Essa é a verdade. Pastor veio para servir. Pastor não é maior do que ninguém. Eu sou um pastor há 13 anos e nunca me considerei maior do que ninguém. Sempre me considero menor. Sempre. E Jesus que me chamou, Ele que me chamou, tá? Aí olha só, um querendo ser maior do que o outro, quem é o maior, quem é o maior? Olha só agora, veja só no versículo 47. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si. E disse-lhes: qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Tá vendo? Olha só o sentido. É só parar a pensar. Aquele que tiver o sentimento de querer ser maior, já era. Está perdido. É o menor. Mas aquele que tiver o sentimento de ser como uma criança. A palavra de Deus nos exorta isso. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nós temos que ter o coração puro, nós temos que ter nossos olhos limpos. Ó, Jesus falou: se teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Tem pessoas que nem se arrependeram dos seus pecados, ficam julgando, falando mal, né? Ainda não se arrependeram, teus olhos impuros. Às vezes a pessoa tem uma aparência bonita, tá bonito por fora, mas tá podre por dentro. A verdade é essa, irmão. Tá podre, irmão, por dentro. Cheio de olhos cheios de adultério, cheio de maldade. Tem homem que não pode ver uma irmãzinha com os olhos cheios de maldade, cheios de adultério. Tem que se arrepender, pedir perdão a Deus. Tem que ter os olhos puros. Olhar os olhos, ter os olhos como de uma criança que não tem maldade. A palavra de Deus nos exorta isso, que nós devemos ser como uma criança. A criança não tem maldade. A criança é pura. A criança não tem malícia, não fica com malícia, querendo enganar o outro, querendo, né, enrolar outra pessoa. A criança não tem maldade nenhuma. A criança é pura. E nós devemos ser limpos de coração, puro de coração. É isso que a palavra de Deus fala. Jesus Cristo ensinou assim. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se o teu coração for puro, você vai ver a Deus. Jesus falou: bem-aventurados, ou seja, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem tem o coração puro, a mente impura, não vai ver Deus não, irmão. Então eu quero falar para aquelas pessoas que me julgam, porque eu boto uma conta aí embaixo. Olha, examine as Escrituras. Examine as Escrituras antes de falar mal, antes de julgar. Tá bom? Examine as Escrituras, leia a palavra de Deus. Lembre-se que quando aquela viúva deu tudo que ela tinha, e os discípulos chegaram perto do Senhor Jesus, falaram: a senhora deu só uma moedinha? O que o Senhor Jesus falou? Não, ela deu mais, porque ela deu tudo. Ela deu para a obra de Deus. E Jesus estava ali. Ele não reprovou isso não, tá, meu querido? Você que fala aí coisas que você não entende, tá? Examine as Escrituras. Você não é obrigado, eu torno a falar, você não é obrigado a dar dízimo nenhum. Pela lei não, ninguém é obrigado a dar nada. Tá? Agora, se você der, dê com amor. Se você sentir fazer uma doação, doe com amor. Doe com amor. Se você não quiser doar na minha conta, não quer botar, eu boto a conta aí embaixo. Se você não quiser doar, eu te amo da mesma forma. Vou pregar o evangelho para você de graça, porque eu prego o evangelho de graça, é por amor. Eu prego o evangelho por amor. E digo para você, hein, quando Paulo falou, o apóstolo Paulo falou: posso todas as coisas que me fortalecem, ele falou no versículo anterior que ele sabia passar necessidade, ele sabia passar fome, dando glória a Deus. Queridos, eu já passei também dificuldades, tá? Não preciso falar muito aqui não, mas já passei dificuldades a ponto de não ter nem pão para dar para minha filhinha, tá? Mas sabe quem me abençoou? Sabe quem me abriu a porta? Foi o Senhor Jesus. Porque eu não fui pedir ninguém não. Eu não bati na porta de ninguém para pedir não. Mas eu dobrei meu joelho e com lágrimas nos olhos eu falei: Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Eu não vou mendigar o pão. E as portas se abriram para mim, tá? Meu querido, minha querida, principalmente para você, avarento, você que fala mal, você não sabe nem o que está falando, se converta, porque eu te amo em Cristo. E Jesus te ama. Se converta. Examine as Escrituras, querido, antes de falar mal de alguém. Então eu sei passar necessidade sim, mas também sei que tem abundância também. Eu sei de todas as maneiras que eu vivo feliz. Graças a Deus, porque o Espírito Santo habita em mim. Então lembre-se, o maior no reino de Deus. Examine de novo, leia de novo esse texto, tá? Que o Espírito Santo vai falar melhor no teu coração. Seja como uma criança, não tenha maldade não. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
A paz e a graça do Senhor Jesus.